Uma das mais antigas demonstrações da geração de um campo magnético com a passagem de uma corrente elétrica. Eu fiz o experimento, né, bem simples, uma bússola e um fio condutor passando por cima dela. Uma fonte de energia elétrica, corrente elétrica, uma pilha, e eu vou ligar os fios agora. Observem que a agulha da bússola vai se movimentar. Ligando. Apontando para lá. Agora eu vou inverter a polaridade da pilha e a bússola vai apontar para o outro lado. Invertendo. A bússola está parada de novo. Ligando. Agora aponta para o outro lado. Desligou. Espera ela estabilizar. Inverte a polaridade da pilha de novo. E ela aponta para o outro lado. Mais uma vez. Desligou. Esperou estabilizar. Invertido. É isso aí. Desligou. A agulha volta à posição normal de novo. Norte-sul. Essa foi uma das primeiras demonstrações que uma corrente elétrica gerava um campo magnético. E aos pouquinhos a ideia foi se desenvolvendo, né? Até chegar a ideia de se enrolar o fio formando uma bobina e intensificar esse campo magnético. É só procurar a explicação teórica disso na história da eletricidade, a história antiga da eletricidade. Se eu for explicar os detalhes aqui, vai tomar muito tempo do vídeo. E a proposta do canal não é essa. Mas se quiserem que eu explique os detalhes, eu explico. Esse vídeo é só para mostrar essa experiência, que é bem fácil de fazer. A bússola pode ser feita em casa. Deixa eu mostrar aqui outra. Fiozinho, com duas garrafas. Eu utilizei uma pilha de 1,5 volt, botei um resistor aqui, ó, em série com a pilha, porque o fio é muito curto, pode curto-circuitar a pilha, né? Gastar ela rapidamente, então um resistor e deixar a agulha da bússola o mais próxima possível do fio. É uma bússola improvisada, pedacinho de aço, 2 ímãs na pontinha, um parafuso Phillips para encaixar na ponta aqui, ó, da agulha e formar uma bússola. Vou mostrar outra. Pêndulo elétrico e uma agulha na ponta pendurada. Esfrega-se uma agulha de costura normal num ímã e ela vai ficar magnetizada. E se pode utilizar para demonstração também. Ou simplesmente um ímã pendurado. Um ímã amarrado aqui com uma linha de costura. Eu botei um pouquinho de cola aqui só para travar ele. Pronto, temos uma bússola improvisada também. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Na verdade, isso aqui não é uma bússola, eu fiz só para fazer essa demonstração do fio. Só que ela é mais complicada, então eu preferi utilizar a bússola comum, né, que foi utilizada na experiência antiga, né, na antiga experiência para essa demonstração. E eu fiz esse mancal aqui, ó, para utilizar em outros experimentos. Eu vou mostrar agora meus primeiros motorzinhos, que eu não consegui concluir.
Ó, esse aqui foi o primeiro deles que eu vi num desenho, num livro da biblioteca da minha antiga escola. E ó, todo feito com prego, madeirinha, bem precário, bastante precário. E na época não teria como conseguir imã desse tipo aqui, nem pensar. E no desenho era um imã em formato de U. Não tinha como conseguir. Então eu fiz várias tentativas e não consegui. Aí eu tive que modificar do meu jeito e acabei conseguindo fazer. Substituí os pregos por alfinete, fiz ele bem leve, mais eficiente. Com 2 ímãs de alto-falante eu consegui fazer funcionar. Aí eu resolvi copiar o original, esse aqui ó, é no original que eu peguei do desenho. Só o imã em U que eu não consegui, utilizei um imã desse aqui ó, que faz um efeito semelhante. É o motor mais difícil de fazer funcionar. Duvido que alguém tenha conseguido fazer funcionar na época, né? Eu vou mostrar como eu fiz ele funcionar. Deixa eu baixar a câmera aqui. Vou ligar, vou ter que ligar 12 volts para fazer ele funcionar. Ligar a fonte aqui. Fonte. Aqui eu tenho 12 volts. Pode utilizar uma fonte de computador também. Ligada a fonte, vamos ligar ele aqui. Tá aí. É um motor que eu chamava de motor de ponto morto. Se os contatos ficarem na vertical, não encosta nas escovinhas e ele não vai funcionar. Tem que estar sempre na horizontal. Se ele parar na vertical aqui, ó, deixa eu mostrar, ó, os contatos ali, ó, não encostam nas escovas. São só 2 contatos, 2 escovas. Ó. Se ele parar na vertical assim, ó, não faz contato e ele não vai funcionar. Pode ligar aqui que ele não vai funcionar. Ele tem que parar na horizontal. Aí ele volta a funcionar. Depois eu resolvi aperfeiçoar essa tranqueira. Aí fiz um segundo, vou mostrar agora. Esse aqui, ó. Eu fiz o rotor bem maior, um diâmetro maior para aumentar a força de torque dele. E o comutador eu enrolei fio de cobre em torno do prego para melhorar a condutividade. Só que as laminazinhas, as escovinhas de contato eu fiz de latinha na época, né? Deveria ter feito de cobre. Mas mesmo assim eu fiz ele funcionar bem. E os ímãs que eu utilizava na época não era desses aqui. Eu vou mostrar no último motor o tipo de ímã que eu utilizava. Bem mais fracos que esses aqui. É menos de 1/3 da força de um ímã desses aqui. Quer dizer que era bem difícil de fazer essas coisas funcionar na época. Vou mostrar aqui. Ligar. Esse aqui já pode funcionar com uma tensão menor. Pode funcionar com 9 volts tranquilamente. Parando na horizontal, ele fecha os contatos e vai arrancar novamente. Eu chamava de motor de ponto morto por causa disso. Ó. Se ele parasse na vertical, ó, não fecha os contatos e aí ele não vai funcionar, não vai arrancar. Aí tem que dar um toque para ele ficar na horizontal e voltar a funcionar. Ó. Sempre que parar na vertical, ele não fecha os contatos. Aí tem que deixar ele na horizontal para ele funcionar.
Se quiser fazer ele funcionar sempre, sem precisar botar ele na horizontal, é só colocar uns pedacinhos, umas laminazinhas de aço aqui, ó, de latinha aqui, e o ímã vai atrair ele sempre na horizontal. Ele vai parar sempre na horizontal e vai arrancar sempre, sem problema. Mas o original deles era assim, sem modificações. Só eu que fiz essa modificação, na época, aumentando a largura do rotor e melhorando o contato no comutadorzinho, que era um de prego. E eu utilizei o mesmo prego, só que retirei a cabeça dos pregos, bobinei fio de cobre, para facilitar todo o processo. Depois eu fiz um terceiro tipo, deixa eu mostrar agora. Esse aqui. Agora nesse terceiro aqui eu aperfeiçoei o rotor, ó, diminuí a distância no comutadorzinho, fiz de cobre, tudo, os contatos de cobre. Fiz o rotor com o diâmetro maior aqui, mais largo aqui, e de palitinho de picolé. Na época eu utilizava madeirinha leve, né? E o que acontece aqui? Eu resolvi utilizar, como esse sistema aqui ficou mais eficiente, o rotor ficou mais eficiente, eu utilizei os ímãs antigos. Ó, esse tipo de ímã aqui. Ímã de níquel, bem fraco, é 1/3 da força de um ímã comum. Tanto que se eu utilizar um ímã só desses aqui, que já perdeu o magnetismo, ele está muito fraco, né? Se eu utilizar um só, ele vai ter dificuldade de arrancar. Eu resolvi utilizar 2, norte e sul, né? Para facilitar, mas são ímãs bem fracos. Como o sistema aqui é mais eficiente, eles funcionam normalmente. Vou ligar aqui. E esse aqui sim, esse aqui eu vou até diminuir a tensão ali. Esse aqui pode funcionar com 6 volts até. Diminuir para não queimar, que ele pode funcionar com 6 volts tranquilamente. Ó. Se ele parar na horizontal, a chance dele arrancar é quase 100%. Mesmo com ímãs fracos como esse que eu estou utilizando. Parando no horizontal. Deixa eu fazer ele parar na vertical aqui. Ó, aí não está com os contatos fechados. Pode ligar aqui que ele não vai arrancar. Se ele parar na horizontal, vou ajeitar ele aqui, vai arrancar sempre. Então são motorzinhos bem simples, né? Elementares daquela época, né? E bem mais complexo que os motores elementares de hoje, né? Que são bem mais eficientes, pode funcionar com uma única pilha. Vê a dificuldade da época, né? Dificuldade de conseguir ímãs fortes, que eram umas porcarias, os ímãs eram muito fracos, né? E informação que era precária, né? Muito difícil de conseguir informação, tinha que fazer na prática e testar aí por conta própria, desenvolvendo as coisas. Vou mostrar o motor de hoje em dia, comparar com esse só. Aí, ó. Já é conhecido, né? Uma única pilha, 1,5 volt e gira bem rápido. Bem eficiente. Só que o comutador é uma coisinha finíssima, é só o fiozinho raspado. Então o atrito aqui é insignificante. Então um campo magnético bem fraco, mesmo um ímã menor comum, já faz ele girar sem problemas. Era só isso que eu queria mostrar, né? A comparação com a dificuldade da época. O motor elementar era um trambolho, difícil de fazer. E hoje em dia, com uma ideia bem simples, se naquela época eu tivesse essa ideia aqui, eu tivesse pego alguma informação desse tipo aqui, eu teria avançado bastante nas minhas engenhocas, né, eletromagnéticas. Mas a informação que eu tinha era aquele primeiro motor. Esse aqui, com prego, com cabeça e tudo, bem precário. Então é isso aí, eu queria só mostrar esses motores, né, e essa experiência. E se quiserem que eu faça algum vídeo explicando detalhes teóricos, né,
Mas eu acredito que não seja necessário, porque já tem muita explicação teórica. É só procurar sobre a história da eletricidade na internet, está cheio, né? Explicando cada detalhe, cada processo de desenvolvimento, né? E é isso aí por enquanto. Até o próximo vídeo, pessoal.